Olá pessoal, meu nome é Rodrigo, sou diretor da Predata Solutions e hoje a gente vai conversar com o Leonardo, Head de Marketing da IBBX. Leonardo, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Rodrigo. É muito bom estar aqui, inaugurando o podcast da Predata. A gente está muito feliz de estar sendo recebido aqui. E é isso aí. Obrigado. A gente que agradece a sua presença e conta um pouquinho para a gente aí da história da IBBX, para a gente começar esse bate-papo. Pois é, a história da IBBX ela começa com o sonho do Fernando, né? O Fernando é o nosso CEO, Fernando Destro, ele sempre foi um entusiasta das ondas eletromagnéticas. Então ele já olhava com outro olhar. Porque, no fundo, tudo são ondas eletromagnéticas à nossa volta, né? Luz é um comprimento de onda. E ele olhava para isso e pensava, gente, tem muita energia, não só de luz em volta da gente, né? O painel solar ele já usa a energia da luz para converter a eletricidade. E ele olhava campos eletromagnéticos, ondas de rádio, e ele pensava, gente, é a energia que está no ambiente e podia estar sendo utilizado. Então, na universidade que ele estava, ele já perguntava muito sobre isso, pesquisava muito, mas sempre falavam para ele que para usar a energia de ondas, né, de rádio, ele ia ter que usar antenas enormes, né? Então isso ficou meio que guardado. Ele começou a prestar serviço para a indústria, enfim, fazendo obras, né, serviços assim, e ele começou a ver que, gente, ele entrava numa indústria e ele via assim, motores enormes, com campo eletromagnético gigantesco em volta deles, e ele pensava, é muita energia aqui. A ideia dele inicial era, eu quero usar essa energia para carregar meu celular, enquanto eu estou na empresa, vai recarregando, nunca mais vou precisar ligar o celular na tomada. E aí a ideia foi vindo, né? Ele começou a ter pessoas que acreditaram, né, nas ideias dele, né, que pensaram que também compartilharam dos sonhos com ele. E aí ele começou a pesquisar mais. Aí, a partir disso, a gente descobriu uma fórmula que consegue calcular a quantidade de energia disponível no campo reativo, né, do equipamento. E aí veio também o desenvolvimento de uma antena específica, começaram a depositar patentes. E o negócio foi tomando corpo, né? Foi vendo que viram funcionar, acendeu o primeiro LED, que é até um vídeo nosso que a gente fala um pouco sobre isso também. E aí acendeu o primeiro LED, a pessoa ficou assim, caraca, de onde que veio isso? será que é uma pegadinha, tem uma bateria aqui embaixo? Tá escondido. Não. Pois é. E o LED acendeu com a energia que era de uma rádio da cidade, ele até fala muito, que era a Rádio Cacique, né? Que ele gravou, né? E aí a partir daí começaram a desenvolver cada vez mais. E hoje em dia a gente aplica a tecnologia no IoT industrial, né? Porque é um lugar, é um campo, né, onde a gente consegue resolver um dos gargalos, que é a energia. Então, a nossa tecnologia ela é capaz de pegar a energia do ambiente para recarregar pequenos dispositivos. Nossa ideia lá atrás era celular e hoje em dia a gente está usando em IoT, sensores industriais. É uma grande evolução, né? A gente vê que a IBBX está cada vez mais em evidência aí também nos canais de tecnologia, né? Conta pra gente quais são as principais aplicações hoje que vocês têm, né, com a IBBX, aí, o que vocês estão planejando para o futuro também? Certo, a primeira aplicação que a gente olhou de cara foi a indústria. Então a indústria realmente ainda é o forte, onde está a maior parte dos nossos clientes, e mais especificamente na manutenção preditiva. Porque a manutenção preditiva, primeiro que na indústria você consegue trazer um retorno sobre o investimento muito rápido. Porque uma falha que você pega no equipamento, você evita uma manutenção cara às vezes, você evita a fábrica ficar parada durante muito tempo. Então a gente tem case de sucesso que o ROI, né, o retorno sobre o investimento, foi coisa de 1000%. É um absurdo. É muita coisa, é difícil de acreditar e só mostrando o número para as pessoas enxergarem. Então ali é onde a gente encontrou as principais aplicações e o sensor até é igual esse aqui, né? Hoje em dia ele está até um pouquinho menor, tá sem antenas, novas versões já que estão saindo. E ele mede vibração e temperatura e consegue a manutenção preditiva. Mas a gente viu que não bastava só levar isso para o mercado, a gente tinha que levar mais. Então a gente fez o Connect, que é esse daqui. E o Connect, isso aqui vai transformar a indústria brasileira. Por quê? Com ele a gente consegue medir qualquer tipo de dado em campo. Então, aqui, por exemplo, está um sensor elétrico. A gente consegue medir o quanto a corrente de um determinado cabo. Então, você consegue monitorar a vibração e temperatura de um equipamento, fazer manutenção preditiva, né, de vibração, e a gente consegue analisar o consumo dele. Então, às vezes, o problema não está numa lubrificação mal feita ou na falta de uma engrenagem que está com um dente quebrado, né? Às vezes, você consegue identificar que o problema está na fonte de energia. A energia teve um pico de luz ou um outro equipamento do outro lado da fábrica liga, cai a luz e acaba
enfim, afetando o equipamento que ele está sendo monitorado. Então isso, a gente consegue ver de forma mais ampla, né, mais holística, né, não só um equipamento, mas às vezes toda uma área de uma determinada indústria. E com isso a gente começou a ver que tem aplicações não só na indústria. A gente tem aplicações de energia no agro, né? Então, um sensor desse aqui é só você ligar um transdutor de umidade para você monitorar a umidade do solo, a acidez, qualquer coisa. Existe um transdutor que faz a leitura de um dado, a gente consegue pegar e jogar na nuvem, jogar na nossa plataforma online. Então, hoje em dia, a gente já tem Smart Cities, Smart Building, já tem transmissão, produção e transmissão de energia, né? Então, são operadores elétricos, já temos clientes e projetos em andamento. Saneamento básico, por exemplo. Depois eu posso falar um pouquinho mais no caso dos cases, né? Mas a gente monitora vários dados do sistema de abastecimento de água e coleta de esgoto lá na cidade da nossa empresa, que é Capivari. Então, são muitos cases de sucesso e as aplicações a gente vê que cada vez é mais infinito. A gente fica até olhando assim, gente, é um mar tão grande que dá pra gente explorar e a gente acaba tendo que focar em alguns. Agora a gente está criando áreas específicas de BBX para cuidar de cada tipo de cliente também, né? Então, isso faz bastante sentido. Então, hoje em dia não está só na indústria, né? Acaba que a gente está em várias outras, né? Uma outra aplicação interessante que a gente tem da tecnologia, né? Porque isso aqui no fundo tem alguns chips aqui dentro que são placas lógicas, né? E a tecnologia de uso da energia do ambiente. A gente tem uma luminária inteligente. A luminária ela tem esses componentes. Então é uma luminária que é solar, então ela tem uma placa solar ali que fica usando energia, recarrega as baterias durante o dia e à noite ela usa para iluminar a rodovia. Certo. Só que qual é o problema que isso gera? Às vezes esse painel solar ele fica sujo, então ela consegue pegar menos energia do que ela deveria. E aí acaba gerando, se você não consegue prever isso, a manutenção é assim, de tempos em tempos. Né? Às vezes ela já não está mais pegando energia e ela vai parar de funcionar. Uma rodovia, a concessionária ela paga assim, uma multa monstruosa, que eu acho que chega assim, a 6 dígitos. A multa, se ela encontra mais de 48 horas uma luminária dessa apagada. É uma multa muito grande. Então, assim, como é que acontece? Fica uma pessoa com o carro dirigindo a estrada inteira todo dia, vendo quais são as luminárias que estão apagadas. Né? A gente pegou esse nosso chip, colocou nessa luminária inteligente e agora a gente consegue monitorar a luminária à distância. Então, a gente consegue saber... às vezes a gente consegue ver que, olha, isso aqui está pegando menos energia, a bateria está caindo aos poucos, ela não está conseguindo regular, pegar. Então você sabe que ela vai quebrar antes disso. E você também consegue saber se a bateria acabou, se ela está acesa ou não, se ela está com a quantidade de luz que ela está emitindo está sendo suficiente, a quantidade de luz do ambiente, a gente consegue ver tudo. Então você monitora qualquer coisa, você pega o nosso chip, então a gente não está só nem falando dos nossos sensores, a gente está falando da nossa tecnologia inserida em outros dispositivos que a gente vai conseguir ver aí para frente. Então, assim, as aplicações a gente costuma falar, são infinitas, né? Sim. Mas a indústria ainda é o ponto mais forte, assim. Porque a indústria 4.0 é isso, né? A conectividade, é você ter os dados, seja de processo produtivo, de saúde dos teus equipamentos na palma da sua mão a qualquer momento, né? Independente de onde você esteja, né? E essa inteligência te ajudar a monitorar realmente isso, né? Porque a gente sabe que acho que a grande maioria já sabe que a manutenção preditiva é a mais barata de todas se você olhar ao longo do tempo, né? Em relação à corretiva, preventiva, né? Tirando questões de segurança, né? Até esse caso das rodovias, uma pessoa tem que estar todo dia no carro, andando, tá à mercê de acidentes. De madrugada, às vezes. De madrugada, colocando a própria vida em risco, às vezes, né? Então isso tem o viés também da questão de segurança, né? E dentro da indústria também, né? A gente sabe que motores você tem inúmeras aplicações e às vezes você tem um motor que está num local insalubre, às vezes, ou que está num lugar onde o acesso é de altura, um espaço confinado. Então você coloca em risco a vida dos operadores, dos manutentores, né? E dessa maneira você, de maneira muito mais segura e com confiabilidade dos dados, você consegue estar monitorando isso daí, né? Exatamente. É um grande ganho também nesse sentido, né? E assim, você falou um ponto, né, que é a conectividade. Isso é um grande diferencial da gente, né? Porque a maioria dos sensores hoje em dia, eles usam Wi-Fi e Bluetooth. E tem um alcance muito limitado, que é de 30 metros no máximo. Principalmente dentro da indústria, né? Exatamente.
Então, aí você imagina, para fazer uma infraestrutura dessa, usando Wi-Fi e Bluetooth, você tem que colocar gateway espalhado por toda a indústria. Então, assim, é um custo humano, né, de você conseguir colocar toda essa infraestrutura lá, é material, né, que você tem que colocar vários gateways, e às vezes eles não são baratos, né, para serem certificados para usar na indústria, né, e a gente usa o rádio. A gente desenvolveu um protocolo próprio de comunicação, que usa a mesma modulação LoRa, mas é um protocolo próprio que a gente criou, né? A gente chama de LRLC, que é Long Range Low Cost. E por quê? Justamente porque a gente alcança longas distâncias a baixo custo. A gente começou assim, fazendo teste em área aberta, chegava a 3 km. Hoje em dia a gente já alcançou 15 km já de distância e um teste específico chegou a 30 até. Nossa. Mas aí é tudo uma questão de equalizar também a necessidade, porque você faz ajustes, né, na transmissão e você consegue aumentar a densidade dos dados, aumentar a distância de acordo com a necessidade. E esse protocolo, ele já se mostrou muito bom para a indústria principalmente. Por quê? Vou dar um exemplo. Tem um cliente nosso que trabalha com essas placas que imita madeira, né, para forrar, para assoalho, isso é. E é que eu não sei se eu posso falar o nome das empresas, então às vezes a gente fica reduzido. Mas, e eles tinham um problema lá, porque eles colocavam os sensores e tem um equipamento específico lá que emitia micro-ondas e ele emitia 2,4 GHz. Quando o negócio entrava em operação, caía tudo, nada funcionava. Então o celular, o Wi-Fi parava de funcionar, os sensores que conectavam via Wi-Fi e Bluetooth paravam de funcionar. Então nada funcionava lá, porque era intermitente e quando mais precisava fazer a leitura dos dados, não era possível. A gente colocou os sensores lá, o nosso gateway, né, que é esse daqui, colocou os sensores com gateway, está funcionando perfeitamente. Liga e desliga lá o forno lá, de micro-ondas, nada cai, tudo funcionando perfeito ao longo do tempo. Assim, a gente viu que provou muito valor lá, sabe? E essa o que a gente costuma falar, né? A gente não cobra pelo gateway, a gente garante a conectividade. Duas coisas, os diferenciais nossos são a conectividade e a energia, né? A energia por conta de toda a tecnologia que a gente tem, né, que a gente já falou, e a conectividade por esse protocolo próprio que a gente usa. E o diferencial grande, outro diferencial grande é porque, como a gente garante a conectividade, a pessoa não se preocupa. Você vai ter quantos gateways você precisar para fazer com que o seu parque fique todo atendido. E a gente já conseguiu colocar, por padrão, a gente trabalha com uns 240 sensores por gateway. Mas, como eu disse, dá para a gente fazer ajustes no tempo de transmissão, com a ordem de transmissão dos sensores, quantos sensores você vai colocar. A gente já colocou 600 sensores em um único gateway. Nossa, é muito Mas, assim, pois é. Mas, assim, às vezes não é necessário isso. Então, assim, a gente costuma falar para o cliente que, assim, você fica tranquilo que a gente vai colocar quantos forem necessários e o impacto vai ser mínimo, o custo de infraestrutura vai ser mínimo. E aí isso reflete em várias outras... O problema que a gente tem hoje em dia, até temos alguns cases, alguns casos, né, de insucesso também. Porque o que acontece? O gate a gente coloca ele na tomada. Então ele fica lá, às vezes fica um lugar, a gente até coloca a tomada dedicada, né? E aí a gente tinha uns que a gente reparava que assim, aí o gateway chegava lá e caía, aí ficava desenergizado. Aí, tipo, o que aconteceu? Aí voltava de novo. Aí, tipo, gente, o que está acontecendo? A energia está indo e voltando. Né? E aí a gente começou a reparar que era só na hora do almoço que caía a energia do gateway e depois voltava. Era um funcionário que tirava da tomada o gateway e ligava o carregador de celular dele durante o almoço para dar uma carguinha. Então, assim, esse é um dos casos. Já teve outros também, que eu desligava para ligar o aspirador de pó. Então, esse é um tipo de problema. E não é um problema, porque ele tem uma bateria interna que consegue... Então, se ele tira da tomada, a gente consegue ver que ele foi tirado da energia. E aí, ele consegue trabalhar ainda por algumas horas. Então, assim, esses são os cases assim, que a gente tem assim, de dificuldade hoje em dia com relação à conectividade e à energia, né? Então, assim, às vezes isso acontece, mas assim, isso a gente consegue contornar com tomadas dedicadas, né, na instalação. Dificultar o acesso à tomada, às exato, vezes, né? Exato. Mas o brasileiro é muito engenhoso. Às vezes eles acham um jeitinho ali. Ainda mais quando é celular, ficar sem celular não dá, né? Hoje em dia... É verdade, a gente é totalmente dependente, né? E ele se conecta... Aí sim, os sensores se conectam com ele, né, via rádio, né? Já falou um pouquinho mais de como é que funciona essa conectividade. E o gateway, ele se conecta via Wi-Fi ou via antena celular para jogar esses dados, né? Porque ele colhe os dados dos sensores e joga para a nuvem, que é onde aparece a nossa plataforma. E aí sim, ele pode se conectar via 4G, 3G, LTE, ele é compatível com todas elas.
e também com Wi-Fi, se for necessário. Uhum. É até interessante que tem indústria, antigamente a gente achava, a gente não sabia como é que ia ser. E o celular é muito bom porque você, novamente, você não impacta, você não interfere na indústria, né, na tecnologia interna. Então, muitas das vezes a gente chegava assim, aí o pessoal falava, não, isso aí, ó, tem que chamar o TI, porque TI vai, quando vai colocar uma coisa aqui na minha rede, então a gente não entra na rede. Quando a gente fazia uma reunião, durava 5 minutos. Por quê? O pessoal da TI entendia que a gente se conectava direto com a rede celular. Totalmente independente da rede industrial do Exatamente. cliente. Então a gente não interfere, né, na rede do cliente. Então isso se mostra também é uma vantagem e também é flexível. Tem indústria que fala assim, não, os dados aqui têm que passar. Se tem uma coisa que está conectando com a internet, tem que passar pela minha rede. E aí tem a rede Wi-Fi corporativa que a gente consegue conectar, totalmente segura também. Então, assim, vai o que o cliente precisa, né? Tem uma flexibilidade muito grande, né, na topologia, de como... O importante é que consegue conectar e enviar esses dados para a nuvem, né? Exatamente. Um ponto interessante, né, que eu queria que você falasse um pouco mais também, é como você capta essa energia do ambiente para recarregar o sensor, né, os componentes, os sensores IoT que vocês desenvolvem. Eu acredito que para o meio ambiente isso seja muito positivo também, né? Porque você está utilizando essa energia desperdiçada para recarregar a própria bateria, você não fica dependendo só da autonomia da bateria para que o teu sensor funcione, né? Para que ele estenda essa vida útil, né? Como que funciona essa questão, né? Sim, não, vamos lá, vamos explicar. Isso é um dos grandes diferenciais, né, novamente, né? Porque assim, no fundo, a gente, como eu falei, tem campo eletromagnético no motor, isso aqui normalmente fica em cima de um motor, então é um campo eletromagnético enorme que ele consegue usar isso como fonte de energia para recarregar uma bateria. É importante falar que tem uma bateria interna aqui dentro que ela funciona como um pulmão. Então você tem que imaginar o seguinte, que ela começa aqui lá nos 90%, e ela, aí conforme vai passando o tempo em cima do motor, ela vai carregando. E tem um momento que o sensor ele está no modo sleep. Aí ele coleta o dado e transmite. E aí ele gasta um pouco dessa bateria. E ela vai carregando de novo aos poucos. Então é um negócio assim, o harvesting, a grande diferencial dele é que ele, ao longo do tempo, ele vai recarregando, né? E o que acontece? Aliás, é até uma curiosidade, né? Que as baterias, a bateria de lítio, ela não tem o problema de viciar. O que acontece com ela é que ela tem uma quantidade de ciclos que ela consegue ter. É um número limitado. Uma bateria aqui dentro, ela nunca completa um ciclo. Porque um ciclo ele acontece quando a sua bateria ela chega abaixo de 20% e você carrega ela acima de 80%. Então, se você nunca chegar abaixo de 20%, essa bateria ela não está completando um ciclo. Então, ela está apta para ser reutilizada, inclusive. Né? Então, isso é um grande diferencial, né? E, aliás, fica até a dica para o celular, né? Não deixe seu celular... O ideal é você manter sempre ali entre os 20 e 80 e ir recarregando, né? Aí tem vários assuntos que... Sim, é meio polêmico. É polêmico, aí cada um fala de um jeito. Mas o importante é não completa um ciclo, né? E para ter uma ideia, né? Normalmente um sensor análogo, parecido com esse, né, no mercado, ele vai durar de 6 meses a 1 ano. E na maioria deles, ou você joga o sensor inteiro fora, ou você joga a bateria fora. A gente está falando de resíduo tóxico. Sim. A gente tem estudos que falam que vão ser 130 bilhões de dispositivos de IoT que vão ser descartados em algum momento no ambiente. E essa bateria vai junto lá com lixo tóxico. Então, o fato da gente usar esse sensor, usar essa tecnologia, a gente garante que a bateria vai durar no mínimo 3 anos. E a gente até, em contratos, a gente consegue até conversar, mas é no mínimo 3 anos. A gente tem cálculos que pode ser que dure até bem mais, usando a energia do ambiente, né? Então pode chegar a 5, 7 anos. O limitador vai ser o componente eletrônico que está aqui dentro. Porque no fim tem reguladores de voltagem, placas eletrônicas, e isso acaba... Depende também da forma do uso também. Tem lugar que você vai do ambiente, tem lugar que é muito quente, então assim, é ruim até para a bateria, né? Quando é muito quente, ou é muito frio. Então tem determinadas situações em que a gente vê que tem um desempenho diferente, né, do outro, e é natural que vai ser desse jeito, né? Mas esse ponto, inclusive no Retina, né, que é a nossa plataforma online, onde você vê todos os dados, né, tem as análises lá, né, a gente tem uma janela, uma área em que você consegue ver o impacto ambiental do sistema, né, da solução da IBBX no ESG, né, que é o nosso painel ESG. Então, e não é só sobre o lixo tóxico ou sobre o impacto no sentido do ambiente.
você tem que pensar também que ali você tem decisões tomadas com base em dados. Isso é uma coisa que faz muita diferença. Você não vai, vou fazer uma multa, como você falou, a preventiva. Preventiva, às vezes, você está trocando uma coisa que está boa. Exatamente. E tem situações que você tem que trocar, não tem jeito. Sim. Um avião, deu o tempo da peça, tem que trocar. Sim. Mas assim, quando a gente está falando de indústria, o que você consegue otimizar, né? Às vezes você troca uma coisa que ainda está boa. Às vezes você consegue fazer uma manutenção a preditiva, a gente consegue prever o que vai acontecer para fazer antes, né? Para tomar uma decisão antes. E a gente costuma até falar que a BBX, ela não tem só preditiva, ela tem prescritiva. Isso é uma outra coisa que é muito legal que a gente faz, que a gente tem um NOC, que é um centro, né, que a gente observa, né, de operação, onde a gente tem especialistas de várias áreas que fazem análise dos dados que estão sendo lidos ali na nossa plataforma pelos nossos sensores. Então a gente não só entrega o dado. No início a gente achava que era só pegar isso aqui, mandar nos correios com uma caixinha dessa daqui, que todo mundo ia conectar e ia funcionar tudo bem. Instalava lá e estava... Essa, em algum momento, foi a ideia. A gente viu que não. A gente tem que entregar um serviço de qualidade para o cliente. Não adianta a gente só mandar os sensores e vender e deixar ele se virar. Então a gente tem especialistas que o cliente ele consegue ver todos os dados. Ele consegue tem acesso a tudo. Mas quando a gente, por exemplo, você define limites, a gente faz esse ajuste de limites, né, da vibração, porque cada equipamento ele é único. Tanto pela forma que ele um é diferente do outro de modelo, mas às vezes um mesmo modelo ele é muito diferente do outro pelas condições operacionais que eles trabalharam. Até pelo tempo de vida de operação do equipamento interfere, né? Não, e às vezes nem isso. Às vezes você pensa assim, os dois trabalharam 1000 horas. Só que esse aqui trabalhava 8 horas por dia. Esse aqui funcionava 2 horas e desligava 4. Então, assim, são condições diferentes que vão afetar. Esse aqui dava 1 start por dia, esse aqui dava 10. Então, assim, são várias situações que afetam a condição e como que esse equipamento se comporta, né? Então, não adianta só mandar isso aqui, porque às vezes você não vai pegar alguma coisa que deveria pegar. Então, por isso que esse ajuste inicial de setar os limites, né, tanto para baixo quanto para cima da vibração, é importante para a gente ver como é que é o equipamento e dar uma análise que seja confiável, que seja precisa. Né? Então, a gente prescreve o que precisa ser feito, né? A gente tem uma inteligência artificial que faz a leitura inicial dos dados e já entrega um pré-diagnóstico. E o cliente consegue ver esse pré-diagnóstico. Mas na sequência, a gente avisa o cliente, a gente faz a análise e explica para ele, olha, teve esse diagnóstico, está correto e é o que a gente está vendo. Ou a gente vai ver, esse aqui é uma falha de lubrificação. Mas o diagnóstico final sempre passa pelo crivo de um profissional, um especialista. E é legal isso porque, como nesses casos que a gente pega um equipamento, que a gente consegue ver múltiplas informações, não só a vibração, mas os dados elétricos, a pressão, imagina uma motobomba. Você está monitorando os 2 mancais do motor, você está monitorando o mancal da bomba, você está monitorando o quanto de energia ela está consumindo, você está monitorando a pressão que ela está gerando. Então o fluxo de água, se você quiser também, se isso for importante para você, você consegue ver o nível do reservatório que ela está enchendo. Então, assim, são vários dados que você consegue ver e a gente enxerga tudo como uma coisa só, porque é um equipamento, né? Ou é uma área de uma indústria que a gente está monitorando. Vocês não monitoram só o componente, né? Exatamente. Vocês monitoram o equipamento como um todo, né? A saúde do equipamento como um todo, porque não adianta você só, em muitos casos, você monitorar só um componente, você está olhando só para aquele componente, mas o efeito, às vezes, é em outra parte do seu equipamento que você tem, né? Exatamente. Então, eu acho que isso realmente é uma grande vantagem, é um atendimento mais humanizado, digamos assim, onde você não deixa de lado a IA, que a gente sabe que faz toda a diferença nos dias de hoje, né, e está cada vez mais precisa, mas esse crivo de ter realmente um especialista onde ele vai cruzar essas informações de várias variáveis, né, de um equipamento, com certeza te dá uma precisão muito maior nessa prescrição que você está dando do dispositivo, né? Exatamente. E assim, a forma de comunicação, o cliente ele sempre tem acesso a esses especialistas, ele consegue conversar com ele. Então, já teve vezes assim de clientes nossos que falaram assim, já testou aqui de um outro sensor de preditivo e não deu muito certo. Por quê? Porque ela soltando alarme o tempo inteiro. Porque não tinha uma pessoa que olhava para ali e olhava, poxa, peraí, deu esse alarme. É negativo? Ok, vou reajustar aqui. Aí a inteligência artificial não fazia aquilo de forma automática. Então dava alarme, até que uma hora eles começaram a ignorar, o equipamento quebrou. E aí perguntaram, mas não tem um monitoramento? Tem, mas
todo dia dá alarme. É aquela história do lobo, né? Da criancinha do lobo que ficava gritando. Uma hora vem e aí você, enfim, era um alarme falso. Vai achar que é um alarme falso de novo, né? Aquela história, quando tudo é alarme, nada é alarme, né? Exatamente. Então, assim, essa troca do cliente com o analista, né, do NOC é muito importante e é o que faz uma grande diferença pra gente, né? E essa questão de olhar como um todo, não é só monitorar isso daqui. Isso aqui vai provar muito rápido o valor. Sim. Mas às vezes isso daqui é o que vai você olhar para a sua indústria de uma forma diferente, né? Você falou também sobre a questão da inclusão do profissional de forma mais humana, né? Esse é, inclusive, um dos aspectos da indústria 5.0, que está começando a se falar, né? A gente fala na indústria 4.0, o Brasil tem um equipamento que ainda está na 2.0. Mas, assim, a gente já está olhando. Isso aqui habilita a indústria 4.0 e já está de acordo com o que é previsto da indústria 5.0, né? Então, é o fator humano incluído ali na indústria, né? É a junção da inteligência artificial, é você conseguir pegar esses aspectos e unificar, né? Questão no humano também, esse aqui, por exemplo, tem uma vez que a gente estava instalando o sensor de vibração e temperatura, e aí a gente viu lá, tinha um tonel enorme lá, um tanque de 3, 4 metros de altura, e aí o cara tinha que subir, a gente viu ele subindo lá, botou um equipamento de proteção, colocou o equipamento de proteção em altura, né, de operação em altura, foi subindo lá na escadinha, foi lá em cima, começou a colocar assim, uns papeizinhos assim, para medir qual era a acidez daquele tanque. Aí desceu tudo de novo. Nossa. Aí a gente ficou assim, gente, isso daqui, o cara é um risco que ele tá tomando, ele tá ali, tá com o equipamento tudo, mas um dia que prendeu errado o negócio, dá um azar, então assim, é um risco. E ele tava sabendo isso o quê? 2, 3 vezes por dia. A gente botou um negocinho desse daqui, e aí acho que ele era da área de laboratório lá da empresa que a gente estava, ele chegou, ele consegue saber em tempo real os dados ali de acidez, consegue saber se quiser a temperatura, consegue saber qualquer dado daquele tanque, o nível daquele tanque do reservatório, e consegue saber todos esses dados de uma forma só. Então, a pessoa fala, não é ele que foi mandado embora, ele passou a ver isso de um computador, ele está vendo com um dado muito mais preciso, né? E aí, enfim, a tecnologia está aí para isso, né? Para melhorar a nossa vida, redução de risco, né? E isso também é ESG. Então, isso também acaba sendo contado também lá no nosso, além do lixo tóxico que evita, né? Da energia que a gente usa, pegada de carbono. da pegada de carbono que a gente consegue reduzir. A gente tem até um contador de quantas árvores você já deixou já plantou, né? Já deixou de derrubar, né? Com base na pegada de carbono que reduziu, que é um tema que está em voga e a gente enfim, está de acordo com isso. A gente nunca pode tirar do radar essa questão, né? Com certeza. E eu vejo que, tenho acompanhado vocês nas redes também, vejo que vocês têm participado de bastante eventos aí, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, né? Tem ganho até alguns prêmios aí bem importantes, aí, bem significativos, né? Conta pra gente os últimos eventos aí que vocês têm participado aí, como que foram essas experiências aí, representando o Brasil lá fora também, né? Pois isso é motivo de muito orgulho pra gente estar lá e, enfim, a gente busca participar da maior quantidade de eventos, né, que a gente pode, né? Então, que a gente ganhou recentemente, né, que ficam lá na mídia e fica soltando, né? Teve um que foram selecionadas 3 startups em São Paulo, um evento para participar de uma feira em Dubai, no fim do ano. E a gente foi selecionado, vai estar lá, a gente está entre as 3 vencedores e que ganharam. A gente participou do South Summit, lá em Porto Alegre, South Summit Brasil. E aí lá eram 50 startups de 5 verticais. A gente ganhou, foi vencedor da vertical de indústria 5.0. E aí na final a gente ainda ganhou com uma startup mais disruptiva. Então aquilo ali foi um momento assim, muito bom pra gente, muito feliz. Esses eventos eles são um reconhecimento primeiro da gente como startup, da nossa tecnologia, e que dão respaldo pra gente e colocam a gente com a capacidade inventiva e inovativa da IBBX, né? Então assim, isso é muito legal pra gente e reconhecimento é sempre bom, né? Porque a gente ganha também, as pessoas começam a conhecer mais da gente, né? Aquele awareness que todo mundo fala, né? Isso tudo é de forma orgânica, né? Tem gente que fica falando, mas vocês estão pagando? Não, a gente não paga para sair no jornal, a gente não paga para sair. Até a gente nem paga tráfego para ter no Instagram, no LinkedIn, né? E os resultados são sempre muito legais. E aí a South Summit a gente ganhou, né? Lá esses 2 prêmios na versão Brasil, em Porto Alegre. E a gente participou também da South Summit Madrid, que acho que foi essa que você viu, né? Sim. A gente foi convidado também.
E aí já eram 100 startups de 10 verticais diferentes. Foram só 2 brasileiras, a gente e a Cromai, que é ela até de um fundo, que é o mesmo fundo, é investidor deles e da gente também. E a gente estava lá em Madrid e a gente ganhou de novo na Vertical Indústria 5.0. Nossa, foi um prêmio, assim, né? Aí a repercussão foi muito legal, né? Sim. Foi Forbes Espanha, Forbes Brasil, notícia em espanhol, notícia em inglês. Foi um momento legal, muito feliz pra gente também. E aí a gente também participou da ESX, que é do Sebrae, que acontece também no Espírito Santo. A gente também ficou entre selecionadas para um evento que vai ter no fim do ano. Então, assim, a gente busca participar sempre, primeiro, para mostrar, né, mostrar a nossa tecnologia, mostrar que vale a pena investir no Brasil, que a gente consegue fazer tecnologia própria. E, assim, essa tecnologia nossa, a gente tem patente dela concedida já. A gente tem, acho que um total de 8 patentes depositadas, a gente já tem 4 concedidas, sendo uma no Brasil e 3 nos Estados Unidos. Então, assim, elas ratificam a inovação, a unicidade, né? Quão única a nossa tecnologia é. Sim. E que a gente realmente, da forma como a gente está fazendo, só a gente está fazendo até aí. Então, isso tudo, assim, mostra pra gente, né, que a gente está no caminho certo, né? E é bom, é legal participar desses eventos, né? Com certeza. Agora de repente, em Dubai que a gente está animado, né? Vamos ver como é que vai ser lá. Quando que é em Dubai? Dubai é em outubro. Vai ser em outubro que a gente vai estar lá. O nome da feira é GITEX. E ela já é considerada a maior feira de tecnologia do mundo, assim, né? Tem várias que acontecem no mundo, mas essa especificamente lá no nicho dela é a maior. E um evento que vai durar mais de uma semana até. Então a gente vai estar lá junto com o apoio da Apex Brasil, que fomenta, né, a representação de empresas do Brasil no exterior, etc. Então é muito legal tudo isso. Tá chegando em outubro já Pois tá aí, né? Segundo semestre passa rapidinho. A empresa tá passando cada vez mais rápido, né? E tomara que traga mais um prêmio aí, né? Pra vocês e pro Brasil também, né? Que com certeza é um motivo de orgulho aí pro pessoal, às vezes, lá de fora tem uma visão meio preconceituosa, digamos assim, em relação ao Brasil, né? Mas a gente sabe aqui que a gente tem capacidade técnica para desenvolver muita coisa, vocês são uma prova disso. É verdade. Não, a gente tem muito cérebro, né? E a gente sabe que a gente precisa inspirar as pessoas, a gente precisa que elas saibam que é possível. O próprio Fernando, que no início ele foi desencorajado e depois ele conseguiu pessoas que encorajaram, que deram apoio para ele, né? E a BBX é muito grata pelos apoios que ela recebe, tanto dos investidores, né, que são smart money de verdade, são investidores que ajudam a gente de todas as formas, né, fazem conexões, os hubs de inovação que a gente participa também, a gente participa da IDEXO, que é da TOTUS, a gente participa também do Cubo Itaú. Então, assim, a gente tenta participar ao máximo, porque a gente sabe que é muito bom receber esse apoio e poder ajudar outras instituições, outras startups também, né? A gente recebeu recentemente da FINEP um recurso é um recurso que a gente vai receber e a gente nem precisa devolver, não é empréstimo. E é um valor justamente para a gente pesquisar mais fomentar a pesquisa, né? A gente fomenta a pesquisa. E são 8 milhões que a gente vai receber, então mais uma coisa que ratifica, né, a nossa tecnologia, o quanto que ela ainda pode crescer, e a gente, enfim, a gente acha que está no caminho certo. Com certeza, né? Porque a tecnologia é impactante, né? Na vida, direta ou indiretamente, de todo mundo, né? Porque a gente sabe que a indústria acaba sendo o que vai fornecer para toda a sociedade no fim, né? E os próximos passos da IBBX, o que vocês estão vislumbrando aí para o futuro aí? Pois então, a gente quer manter e expandir a nossa operação que a gente tem na indústria, expandir também as operações, né, nas outras verticais, que é de agro, né, a agricultura, a gente fomentar também, aumentar na área de smart building, smart cities e aplicar a nossa tecnologia em outros dispositivos. Então, assim, a gente até nasceu como P&D, a gente achava que é só criar a tecnologia e colocar no produto dos outros. Por exemplo, alguém inventou aquele carregamento sem fio, que é a indução, sem fio não tem que ficar colado ali, né? Alguém inventou aquilo dali e hoje em dia está no celular da Apple. Não necessariamente foi a Apple que desenvolveu. Então, a gente imaginava que era nesse caminho, mas a gente focou no IoT porque a gente viu que era onde a gente ia fazer a maior diferença. Mas, em algum momento, a gente vai voltar nessa ideia e vai já usar a nossa tecnologia em outros dispositivos.
Lá na IBBX a gente tem uma área que é tipo um laboratório, né, onde tem uma antena que consegue emitir essas ondas de baixa frequência em grande intensidade. E aí na mesa a gente tem equipamentos que já tem, né, essa tecnologia embutida e tudo liga na mesa. Então se ligou a antena, acende lanterna, um relógio, controle remoto do ar-condicionado, um mouse, um teclado, uma luzinha, uma luminária de mesa, tudo isso acende assim, usando a energia que está sendo transmitida pelo ar. A gente, no Natal passado, a gente fez uma árvore de Natal da IBBX que funcionava sem fio. Era uma antena que mandava energia e as lâmpadazinhas acendiam só com a transmissão da energia. Então, assim, esses aí são exemplos, né, de como que a tecnologia pode estar com a gente no futuro. E a gente acredita que daqui a uns 4 anos, ou um pouco mais, né, ou um pouco menos também, dependendo de como for o apetite, né, a gente já vai estar já com esses eletrônicos que não vai estar, é que assim, a gente já está na vida das pessoas indiretamente, na indústria. Hoje em dia a gente tem grandes clientes que, com certeza, algum produto você já consumiu que foi produzido por um equipamento monitorado pela IBBX. A gente tem clientes como a Unilever, por exemplo, é um dos nossos maiores clientes. Dificilmente uma casa não tem um produto deles. Né? Exatamente. E em diferentes áreas lá dentro. Então tem setor de sabonete, setor de sorvete. Então, assim, é muito amplo, né? Então, com certeza, algum produto que a gente tem em casa já passou por um equipamento da IBBX. Exatamente. E no futuro a gente quer estar diretamente nos dispositivos também. Então a gente vai estar aqui, por exemplo, imagina, vai ter uma antena, vai ser que nem Wi-Fi, você vai ter uma antena que vai estar transmitindo energia e você não vai precisar ficar ligando o celular na tomada para carregar, não vai precisar... Eu esqueci meu Apple Watch no Rio. Por quê? Porque eu botei ele para carregar. eu tava assim, faltava 2 horas para sair de casa, vou botar o relógio para carregar ali. Aí quando eu estiver saindo, vai estar com a carga cheia, eu sei que vai durar 2 dias. Acabei esquecendo. Por exemplo, imagina você poder entrar num ambiente que tá com essa energia sem fio e tá tudo carregando. Isso é possível, a gente já mostrou que é possível. Sim. Agora é só achar o como, né? Enfim. Lá atrás a gente tentou começar por esse caminho, né? A gente bateu na porta do Google, né? A gente teve conversa também com empresa chinesa que participou até, representante do Partido Comunista, que precisa, eles são acionistas, já tem que participar. E aí eles falaram, nossa, muito legal a tecnologia, mas está aplicada aonde? Aí ele falou assim, você quer colocar direto no meu celular, que eu vendo milhões por... Não, aplica aí antes, prova que a tecnologia que funciona, né? E a gente, é o que a gente está fazendo, a gente está validando a tecnologia com um negócio lucrativo, que traz lucro pra gente, que traz resultados muito bons para os clientes. E aí o próximo passo vai ser investir mais nesse uso da tecnologia em outros dispositivos, de terceiros. Seja a gente desenvolvendo, seja a nossa tecnologia embarcada lá nos produtos dos clientes, entendeu? A gente sabe que a indústria é um ambiente bem mais agressivo, né? Então você validando na indústria, testando, onde, igual você falou no começo, né? O custo de uma linha parada, de uma máquina parada é milhares de dólares. Exatamente. Né? Então você validando isso daí para você trazer para um ambiente mais residencial, digamos assim, já vai estar totalmente validado, né? Então a gente sabe que é um diferencial. Voltando um pouquinho na parte das manutenções ainda, né? Sempre tem uma briga. Algumas das dores que a gente encontra em alguns clientes, né? Vamos colocar um monitoramento aqui. Como você falou, tem empresa que ainda está na indústria 2.0. Para você convencer que esse monitoramento 24/7 ele te traz um retorno muito, muito rápido, nem sempre é tão simples assim, né? Porque tem muita gente ainda... Análise de vibração, por exemplo, não, mas tem um técnico aqui que vem a cada 3 meses e varre a minha fábrica inteira, né? E qual que é a grande vantagem, né, de você monitorar 24/7, né? Porque a gente sabe, daqui a 3 meses ele volta. E nesse período, o que acontece? Né? Normalmente tem um intervalo de fazer as medições, ainda tem um período em que ele fica analisando para entregar um relatório, e às vezes quando ele entrega o relatório, o equipamento já deu um problema. Fala assim, esse equipamento vai quebrar. É verdade, já quebrou. Já quebrou, já troquei, já... Pois é. Então assim, ter o monitoramento, né, à distância online, né, tipo o tempo inteiro, isso faz muita diferença. A gente consegue prever uma falha, consegue prever uma falta de lubrificação, identificar que ele tá desalinhado, que ele está com o pé manco, que ele está mal afixado. Identificar que ele está consumindo muito mais energia do que ele deveria. Isso já às vezes já é um indício de algum problema que está ali. Então assim, isso faz muita diferença porque você passa a trabalhar de forma inteligente, né? Sim. E assim, eu até gosto de falar que cada indústria tem uma forma de trabalhar.
Tem cliente nosso, isso é um diferencial também do Nokia, inclusive. Tem indústria que fala assim, olha, eu quero que qualquer coisa que aconteça me avisa. Porque se eu ver que está um pouquinho fora da curva, você já me avisa para eu identificar, porque esse equipamento custa milhões de dólares, a hora parada é muito cara, então eu preciso saber. E tem cliente que fala assim, olha, me fala quando estiver quebrando. A mineração, por exemplo, é uma que normalmente você coloca lá um motor para trabalhar, você coloca um outro do lado, né? Quebrou um, você já tipo Fórmula 1 já. Já coloca o outro porque é um ambiente diferente, né? Dependendo do que você está extraindo, é corrosão, né? Muita poeira. Então, assim, a gente consegue se adaptar à realidade do cliente. E a gente consegue fazer esse ajuste e essa conversa do cliente com os especialistas é uma coisa que faz muita diferença, né? E o monitoramento 24 horas é outra coisa que, enfim, é isso que você falou. Em vez de você ter esses intervalos de leitura, né, você vai passar a estar sempre sabendo como que está a saúde o tempo inteiro. Não vai ser uma coisa que você vai chamar... Imagina, você teve lá os 3 meses, aí demorou mais um mês para entregar o relatório. Aí vamos supor que não quebrou. Você precisa chamar a equipe de manutenção, que vai dar a resposta. No SAAI, lá de Capivari, é um exemplo de que era assim, você resolvia os problemas conforme eles quebrou, consertou. Era tudo reativo, né? E a gente, aliás, ali foi uma das viradas de chave que a gente teve também na BBX, porque a gente identificou que não era só medir, fazer a manutenção preditiva. Era importante fazer a leitura de todos os dados e usar o potencial máximo dos nossos sensores. Porque a gente falou, e aí, como é que tá? Estão gostando? Pô, ótimo. O equipamento parou de quebrar, agora o tempo de resposta ficou muito mais rápido, mas o problema é isso aqui, olha só, ele abriu o Instagram, estava lá, o cliente lá, um residente da cidade reclamando que estava faltando água no bairro dele. Aí a gente viu que era necessário mais do que só a preditiva. Então a gente colocou sensores de nível em todos os reservatórios, a gente consegue monitorar se está faltando água ou não, se o fluxo da quantidade de água que está sendo extraída de um determinado poço dentro da IBB, lá de Capivari, para abastecer o reservatório. Então a gente consegue saber até antes do reservatório esgotar, a gente consegue prever que esse poço está secando, porque está diminuindo a quantidade de água que essa bomba está conseguindo puxar. Você consegue saber a pressão da tubulação. Então, tudo isso você consegue olhar de uma forma completa, né? E aí na BBX era até comum. Às vezes faltava água, né? Na nossa sede lá, que estava dentro da cidade. E hoje em dia, vou ser sincero, eu não lembro o que aconteceu. Tem muito tempo. A Nayara tá há menos tempo, um pouquinho menos tempo na BBX. Está aqui junto com a gente gravando. Acho que também não chegou a ver faltar água na BBX. Então, a gente consegue transformar, né, realmente e passar a ver de uma forma completamente diferente. Não está só vendo um dado, você está vendo o todo. O processo, né? O processo todo, né? A gente tem até uma visão, né, no SAAI que a gente consegue ver o nível dos reservatórios de entrada, da represa, a quantidade de água que está vindo, os reservatórios, as bombas que estão fazendo a transmissão. Consegue saber a qualidade da energia dessa perféria que está chegando para alimentar esses motores. E se está chegando a água diretamente nos bairros, nos pontos onde são necessários. E o tempo de resposta fica muito mais rápido, porque você tem uma equipe de manutenção que não estaria para apagar incêndio. Estaria para fazer o que ela deve fazer, que é uma manutenção quando é necessário. Sem pressa, sem desespero. Então isso faz muita diferença. E essa questão, né, de olhar o processo como um todo, né? Hoje a gente já sabe que você tomar decisões baseadas em dados é muito mais assertivo do que a experiência conta muito, mas os dados vêm para ajudar nessa experiência também, né? E para a questão até trazendo isso, né, para questão de monitoramento, não é só para manutenção, né, por exemplo, parte de energia. A gente sabe que tem fabricante de algum produto que tem lá 20 máquinas iguais, uma com mais novas, outros modelos mais antigos. E se você monitorar, por exemplo, o consumo de energia de cada uma, às vezes você se surpreende que uma consome muito mais energia e às vezes tem que fazer um lote extra aqui, onde que eu vou direcionar? Você sabe até qual máquina que é mais barata para você fazer aquele teu produto, né? Então você consegue fazer esse direcionamento e diminuir o teu custo e aumentar a lucratividade do teu produto, que é o que as empresas querem, né? Exatamente. Teve até uma situação que a gente pegou, acho que foi num shopping, que tinha ar-condicionados e eles funcionavam de uma determinada forma, que eles às vezes desligavam um para entrar o outro, e eles faziam isso numa determinada variância, né? Tipo, escolhendo qual que ia funcionar. E a gente mostrou para eles que era melhor funcionar de outra forma, ou com eles todos ligados de uma vez só, e depois, enfim, um ligado por períodos mais longos, né?
Então, assim, a gente tem vários cases em que a monitoramento você consegue devolver muito mais para eles, né? E você consegue ver que não ficou quente em áreas onde as pessoas reclamavam, né, do shopping. Então, a gente consegue entregar todo tipo de resultado. Não é só a preditiva. É como eu falei, a preditiva ela dá um retorno rápido. Sim. Mas essa visão completa, essa visão holística, né, de um processo, de uma indústria, de um setor, faz muita diferença. Com certeza. Bom, Leonardo, acho que em Duas Copas Zero a gente pode ficar aqui horas, dias conversando aqui, porque é um assunto muito, muito amplo, né? Gostaria de agradecer a sua participação em nosso primeiro podcast aí, né? A gente sente orgulho também, até integradora da IBBX, né, dos produtos e dos serviços da IBBX. Temos orgulho de ser parceiros de vocês, né? E queria agradecer a sua participação aí, né, nesse podcast aí. Foi muito bom a gente conversar, trocar algumas ideias aí. E estão convidados aí sempre que quiser para a gente estar sempre conversando. Beleza, obrigado, viu, Rodrigo? Obrigado também por toda a equipe da Predata. Sempre são pessoas que fazem a diferença, que trazem para a gente sempre os clientes, né, as soluções, e a gente espera conseguir fazer essa parceria ser muito duradoura, porque a gente vê que faz muito sentido tudo que a gente está trabalhando. Agradeço também, de novo, a participação aqui, o convite e, enfim, uma honra estar aqui também. Perfeito, muito obrigado. Valeu, obrigado. Valeu.